Bem-vindos à nossa 30ª aula do curso Ação Humana do Instituto Liberal da Alta Noroeste. Antes de começar aqui a expor a nossa item 10 do capítulo 2, eu gostaria de convidar a todos a adquirirem o livro Guia de Estudos do Ação Humana, que é parte integrante da nossa disciplina, tá certo? Sem mais delongas, nós vamos compartilhar a tela para que nós possamos continuar nossos estudos. O modo de proceder da economia. O escopo da praxeologia é a explicação da categoria humana. Então, o objetivo da praxeologia é o quê? É a explicação da categoria ação humana. Tudo o que precisamos de ferramenta, tudo o que precisamos para deduzir qualquer teorema praxeológico é o quê? É o conhecimento da essência da ação humana. É um conhecimento, é um conhecimento que já possuímos, porque somos seres humanos. Está presente em todos os seres de descendência humana, que por razões patológicas, ou seja, está presente, que já possuímos, porque somos seres humanos. Antes de continuar, é um conhecimento que já possuímos. Eu quero só dizendo, antes de continuar, pelo porquê. Está presente em todos os seres de descendência humana que, por razões patológicas, não tenham sido reduzidos a uma existência meramente vegetativa. Então, está presente em todos os seres de descendência humana que, exceto por razões patológicas, tenham sido reduzidos a uma existência meramente vegetativa. Nenhuma experiência especial é necessária para que se compreendam esses teoremas, e nenhuma experiência, por mais rica que fosse, poderia revelá-los a um ser que não soubesse, a priori, o que é ação humana. Isso é do ser humano. O único modo de perceber estes teoremas é a análise lógica do conhecimento, inerente ao ser humano, do que seja a categoria ação. O único modo de perceber os teoremas da praxeologia é a análise lógica do conhecimento, o qual é inerente ao ser humano, do que seja, do que? Do que seja a categoria ação. Precisamos refletir e procurar entender em que consiste a ação humana. Então, aqui, ó, precisamos refletir e procurar entender em que consiste a ação humana. Como a lógica e a matemática, o conhecimento praxeológico está em nós, não vem de fora. E é muito bom. O que significa isso? Conhecimentos a priorísticos, axiomáticos. A lógica, a matemática e a praxeologia são conhecimentos que estão dentro de nós, não vêm de fora da análise do mundo. Todos os conceitos e teoremas da praxeologia estão implícita na categoria ação humana. A tarefa fundamental consiste em extraí-los e deduzi-los, em explicar suas implicações e definir as condições universais da ação em si. Então, qual que é a tarefa do praxeologista, do economista? A tarefa fundamental consiste em extrair os teoremas, deduzi-los, explicar suas implicações e definir as condições universais de cada ação em si. Uma vez conhecidas as condições necessárias para qualquer ação, devemos ir mais adiante e procurar definir, é claro que num sentido formal e categorial, e procurar definir que condições gerais mínimas são necessárias para determinadas formas de ação. Seria possível lidar com esta segunda tarefa delineando todas as condições imaginárias e deduzindo a partir delas todas as consequências logicamente possíveis. Um sistema que procurasse tudo compreender estabeleceria uma teoria relativa para a ação humana, não apenas como ocorre nas condições e circunstâncias existentes no mundo real, onde o homem vive e age.
Lidaria também com ações hipotéticas que poderiam ocorrer sob condições irrealizáveis em mundos imaginários. Ah, peraí, Rodrigo, tá ficando meio complexo isso. E por que que você está grifando isso? Eu vou ler novamente para explicar. Seria possível lidar com esta segunda tarefa. Qual tarefa? Então, uma vez conhecidas as condições necessárias para qualquer ação, Mises está dizendo, devemos ir mais adiante e procurar definir que condições gerais mínimas são necessárias para determinadas formas de ação. Seria possível lidar com esta segunda tarefa delineando todas as condições imaginárias e deduzindo a partir delas todas as consequências logicamente possíveis? Um sistema que procurasse tudo compreender estabeleceria uma teoria relativa à ação humana, para a ação humana, não apenas como ocorre nas condições e circunstâncias existentes no mundo real, onde o homem vive e age. Lidaria também com ações hipotéticas que poderiam ocorrer sob condições irrealizáveis em mundos imaginários. Mas, Rodrigo, para que Mises está querendo dizer que Mises, que trata muito do mundo real, por que ele está discutindo sobre esses mundos imaginários? Porque muitas das vezes, para comprovarmos teses econômicas, nós iremos avaliar também a situação em mundos hipotéticos, como, por exemplo, Cruzoé com quarta-feira numa ilha inabitada, ou seja, só os dois, as trocas autísticas. Então, nós vamos criar, muitas vezes, cenários, por assim dizer, ou situações hipotéticas, mundos imaginários, para que nós possamos covalidar nossos teoremas. É por isso que ele está colocando isso, somente por isso. Parece difícil de entender, mas quando a gente exemplifica, fica tranquilo. Rodrigo, mas como é que você conseguiu entender isso? Não, é porque eu já não estou na minha primeira leitura, já estou na minha 10ª leitura para lá. Então, eu consigo compreender o que Mises está querendo atingir aqui nesse começo. Porém, o objetivo da ciência é entender a realidade. Não é uma ginástica mental ou um passatempo lógico. Por esse motivo, a praxeologia restringe suas investigações ao estudo da ação sob as condições e pressuposições que existem no mundo real. Somente estuda a ação sob condições que não ocorreram ou que nunca ocorrerão nas duas hipóteses seguintes, quando trata de situações que, embora não reais, mas no presente e no passado, poderiam tornar-se reais no futuro. E quando examina condições irreais ou irrealizáveis, se este exame é necessário para uma adequada percepção do que está ocorrendo sobre as condições existentes na realidade. Então, quando é que nós vamos olhar para os mundos imaginários? Nas duas hipóteses seguintes. Primeira, quando quisermos tentar imaginar situações no futuro que ainda não vivemos, e quando quisermos é, examinar condições que são irreais ou irrealizáveis, quando o exame for necessário para uma adequada percepção do que está ocorrendo sob as condições existentes na realidade. Nós vamos ver vários casos desses lá na parte 4 do livro. Entretanto, essa referência à percepção da realidade para a experiência não afeta o caráter a priorístico da praxeologia da economia. A experiência meramente orienta nossa curiosidade na direção de certos problemas e a desvia de outros. Indica o que devemos pesquisar, mas não nos diz como deveríamos proceder na nossa busca do conhecimento. Além do mais, não é a experiência, mas simplesmente o raciocínio que nos indica as situações hipotéticas irrealizáveis que devemos investigar para entender melhor o que acontece no mundo real. Rodrigo, isso é feito nas ciências naturais? Eu uso muito. Eu digo que eu levo algumas situações da física para o mundo dos esdrúxulos, tanto no limite superior das coisas quanto no limite inferior, para que eu possa saber, via resultado de ordens de grandeza ou limite dos esdrúxulos,
se eu estou no caminho correto ou não. A desutilidade, está lá na nota de rodapé número 29, desutility. Então, nota do tradutor. Como é que ele está dizendo desutilidade para traduzir o termo desutility do ação humana em inglês? O estado ou capacidade de produzir consequências indesejáveis, tais como aborrecimento, desconforto, irritação, incômodo, dor ou sofrimento. O contrário de utilidade, que é o estado e capacidade de consequências desejáveis, né? Alegria, felicidade, conforto, tá certo? A desutilidade do trabalho, olha que palavra pesada. Muita gente aqui talvez vai estar se ofendendo. Não é uma característica categorial e a priorística. A desutilidade do trabalho não é uma característica categorial e a priorística. Podemos, sim, incorrer em contradição, imaginar um mundo no qual o trabalho não provoque desconforto, e podemos descrever as situações que prevaleceriam em tal mundo. Inclusive, ele vai fazer isso lá, ver adiante, página 167 e página 170. Ele vai tentar discorrer sobre isso como estiver falando de marxismo, por exemplo. Mas, no mundo real, o que existe é a desutilidade do trabalho. Somente teoremas baseados no pressuposto de que ninguém paga para trabalhar são aplicáveis para a compreensão do que ocorre em nosso mundo. A experiência nos ensina que existe a desutilidade do trabalho, mas não nos ensina diretamente. Não há nenhum fenômeno que se apresente como desutilidade do trabalho. Existem apenas dados colhidos pela nossa experiência que são interpretados com base em conhecimento a priorístico como significando que os homens consideram o lazer, ou seja, a ausência do trabalho, como uma situação mais desejável do que o dispêndio de trabalho. Evidentemente, mantidas constantes as demais condições, a vida como é. Percebemos que os homens renunciam a vantagens que poderiam obter se trabalhassem mais, isto é, estão dispostos a fazer sacrifícios para usufruir o lazer. Inferimos deste fato que o lazer é considerado um bem e que o trabalho é considerado uma carga, mas não seria possível chegar a essa conclusão sem uma prévia percepção praxeológica. Então, eu vou grifar esse texto, esse parágrafo como um todo. Por quê? Para que vocês notem e leiam com bastante cuidado isso daqui. Porque muitas vezes as pessoas vão dizer: não, não, o trabalho não é desútil. Não, o trabalho é aquilo que dignifica, é o trabalho que faz isso, mas ninguém paga para trabalhar. E quando paga para trabalhar, é porque a utilidade marginal do dinheiro muitas vezes já se fez tão mínima que o ato de pagar para trabalhar, de dar suas horas sem cobrar nada, traz um conforto na alma e tira um desconforto por alguma razão psicológica de se achar culpado de ser muito, muito rico. Mas nós vamos discutir isso mais lá para frente. Uma teoria de troca indireta e todas as teorias que dela derivam, como a teoria do crédito circulante, eu precisaria explicar isso agora. Só vou ler porque está na nota de rodapé. O que é crédito circulante? É o crédito oferecido pelos bancos sob a forma de notas bancárias, notas promissórias sem juros, pagáveis contra a apresentação, ou depósitos à vista, criados especialmente para este fim. Distingue-se do crédito oferecido com base em seus próprios fundos ou com base em fundos depositados pelos seus clientes. O crédito circulante coloca à disposição dos tomadores fundos novos, criados sem que tenham havido diminuição ou restrição nos fundos disponíveis para as demais pessoas. É uma explicação do crédito circulante, muito usado no Brasil como desconto de duplicatas, por exemplo. Uma teoria da troca indireta e todas as teorias que dela derivam são aplicáveis apenas para interpretar eventos no mundo no qual seja praticada a troca indireta. No mundo em que só se praticasse a troca direta,
uma teoria da troca indireta seria mero passatempo intelectual. É pouco provável que os economistas de tal mundo, num mundo onde a gente só fizesse escambo, trocasse galinha por pouco, né, não tivesse moeda, é pouco provável que os economistas de tal mundo se ocupassem com os problemas da troca indireta, moeda e tudo mais. É menos provável ainda que a ciência econômica viesse a existir nesse mundo imaginário. Entretanto, em nosso mundo real, esses estudos são uma parte essencial da teoria econômica. O fato de a praxeologia, ao se preocupar com a compreensão da realidade, intensificar sua investigação sobre aqueles problemas de maior interesse para seu propósito, não altera o caráter a priorístico de seu raciocínio, mas determina a maneira pela qual a economia, até agora a única parte estruturada da praxeologia, apresenta os resultados de seus esforços. A economia não adota o mesmo procedimento que a lógica e a matemática. Não se limita a formar um sistema de meros raciocínios a prioristas desvinculados da realidade. Ó, forte isso, hein? Forte isso. A economia não adota o mesmo procedimento que a lógica e a matemática. Ela não se limita a formular um sistema de meros raciocínios a prioristas, desvinculados da realidade. A matemática é a matemática, independente se você esteja usando para física, para química, para pagar pão, para fazer o troco, ela é a priorística. Ela não tem um vínculo com a realidade em si. Nós é que a utilizamos como ferramenta. Então, a economia adota nas suas análises pressupostos que sejam úteis para a compreensão da realidade. Não existe nos tratados e monografias sobre economia uma separação marcada entre a ciência pura e a aplicação prática de seus teoremas e situações históricas ou políticas específicas. Para a apresentação sistematizada de suas conclusões, a economia adota uma forma na qual estão entrelaçadas a teoria priorística e a interpretação de fenômenos históricos. É óbvio que este procedimento é necessário, tendo em vista a própria natureza da essência do tema que a economia aborda. Já deu provas de sua utilidade. Entretanto, não devemos subestimar o fato de que a utilização deste procedimento singular, e inclusive algo estranho do ponto de vista da lógica, requer cautela e sutileza, e que mentes superficiais e pouco críticas são frequentemente induzidas ao erro pelo emprego descuidado desses dois diferentes métodos epistemológicos. Grifo e leio novamente. Por quê? Porque demanda inteligência entender a economia e as consequências. É óbvio que este procedimento é necessário, tendo em vista a própria natureza e essência do tema que a economia aborda. Já deu provas de sua utilidade. Entretanto, não devemos subestimar o fato de que a utilização deste procedimento singular, e inclusive algo estranho do ponto de vista da lógica, requer cautela e sutileza, e que mentes superficiais e pouco críticas são frequentemente induzidas ao erro pelo emprego descuidado desses dois diferentes métodos epistemológicos. Vamos ler o de cima? A economia não adota o mesmo procedimento que a lógica e a matemática. Não se limita a formular um sistema de meros raciocínios a prioristas desvinculados da realidade. Adota nas suas análises pressupostos que sejam úteis para a compreensão da realidade. Vou grifar. Não existe, nos tratados e monografias sobre economia, uma separação marcada entre a ciência pura e a ciência aplicada e a aplicação prática de seus teoremas em situações históricas ou políticas específicas. Para a apresentação sistematizada de suas conclusões, a economia adota uma forma na qual estão entrelaçadas a teoria priorística e a interpretação dos fenômenos históricos. Esse é o ponto. Esse é o ponto que no parágrafo de baixo, né, ele está dizendo que pessoas descuidadas, quando usam esses dois diferentes métodos epistemológicos, cometem erros. Quais são os dois métodos epistemológicos? A gente tem a teoria priorística
como se fosse a matemática e a lógica, e a interpretação dos fenômenos históricos do passado. É isso que nos faz criar a teoria da ciência econômica. Não existe algo que se possa chamar de método histórico de análise econômica, ou mesmo uma economia institucional. Existem economia e história econômica, e as duas não devem ser confundidas. Todos os teoremas da economia são necessariamente válidos, sempre que ocorrerem as premissas por eles adotadas. Claro está que não tem significação prática em situações onde tais condições não existam. Como já explicamos, você não pode querer aplicar teoremas da troca indireta das moedas no mundo ou numa situação onde só prevaleça a troca direta. Os teoremas referentes à troca indireta não são aplicáveis. Deve ser óbvio que tantas vezes que eu já li, eu não preciso, né? Os teoremas referentes à troca indireta não são aplicáveis a situações onde não exista troca indireta. Mas isso não diminui sua validade. Então, ver lá, nota de rodapé, um livro, The Ethics of Competition and Other Essays. As tentativas por parte de muitos políticos e importantes grupos de pressão de desacreditar a economia e de difamar os economistas têm provocado confusão no debate econômico. E aí Mises já começa a trazer para o mundo real que ele vivia. E eu faço aqui uma anotação. Assistam um pequeno curso gratuito que está no YouTube, O Essencial do Mises, para entender o que Mises estava vivendo nesta época, né? Como a sociedade colocou ele a segundo plano, mesmo ele prevendo e explicando o que ia acontecer antes da crise de 29, tá certo? Ah, o poder embriaga tanto um ditador como uma maioria democrática, ainda que relutantemente sejam forçados a admitir que estejam sujeitos para as leis da natureza, rejeitam a própria noção de lei econômica. Não são eles os que legislam como lhes convém? Não são eles que têm o poder de derrotar seus adversários, porque foram eleitos? Nenhum senhor guerreiro admite qualquer limite ao seu poder, a não ser aquele que lhe é imposto por uma força militar superior à sua. Sempre existirão penas, canetas, servis que obedecem para redigir complacentemente doutrinas adequadas aos detentores do poder. E chamam essas deturpações de economia histórica. De fato, a história econômica é um extenso registro de políticas de governo que falharam porque foram elaboradas com um imprudente desrespeito às leis da economia. É impossível compreender a história do pensamento econômico se não atentarmos para o fato de que a economia tem sido um desafio para a vaidade dos detentores do poder. Um verdadeiro economista jamais será benquisto por autocratas e demagogos, que sempre o considerarão um intrigante, que faz intriga, e que, quanto mais estiverem intimamente convencidos de que suas objeções são corretas e fundamentadas, mais o odiarão. Então, eu vou grifar isso aqui, que eu me sinto bem toda vez que passo por essa leitura, que eu sei que os políticos me odeiam, e é isso que eles têm que sentir mesmo, porque eu sou a pessoa que lhes leva a verdade, e a verdade nunca é algo bom para esses caras que gostam da demagogia e da política populista. Diante de toda essa agitação frenética, é oportuno consignar o fato de que o ponto de partida de todo raciocínio praxeológico e econômico, ou seja, a categoria ação humana, não dá margem a qualquer crítica ou objeção. Nenhum apelo a quaisquer considerações históricas ou empíricas pode invalidar a afirmativa segundo a qual os homens têm o propósito de atingir determinados fins. Nada que se possa dizer sobre irracionalidade, sobre os abismos insondáveis da alma humana, sobre a espontaneidade dos fenômenos vitais, sobre automatismos, reflexos ou tropismos, pode invalidar a afirmativa segundo a qual o homem usa sua razão para realizar seus desejos e aspirações. Tendo por princípio inabalável
a categoria ação humana, a praxeologia e a economia progridem passo a passo por meio do raciocínio dedutivo. Tanto que a gente usa o termo raciocínio dedutivo, definindo com precisão premissas e condições, constroem um sistema de conceitos e extraem, por meio de raciocínio logicamente incontestável, todas as conclusões possíveis. Em relação às conclusões assim obtidas, só se podem admitir duas atitudes. Ou se evidenciam erros lógicos na série de deduções que produziram as conclusões, ou se deve reconhecer sua correção e validade. O que Mises está colocando aqui? Quando ele escreve, via raciocínio lógico, deduções sobre a teoria austríaca dos ciclos econômicos, ele só admite duas atitudes para contradizer a sua teoria. Ou alguém evidencia o erro de forma lógica na série de deduções que ele teve. Ó, nessa dedução aqui você errou, você falou tal coisa e logicamente que isso não é isso, isso é isso, assim, assim, assado. E se comprova tal fato, portanto, desmorona uma teoria, uma lei econômica, ou se deve reconhecer a correção e a validade dessa lei. É isso que Mises está querendo dizer. É inútil alegar que a vida e a realidade não são lógicas. É inútil fazer isso. A vida e a realidade não são nem lógicas nem ilógicas. São simplesmente dados. Entretanto, a lógica é o único instrumento de que o homem dispõe para compreendê-las. É inútil alegar que a vida e a história são inescrutáveis e inefáveis e que a razão humana não consegue penetrar na sua essência. Aqueles que assim pensam se contradizem ao formular teorias. Sem dúvida, teorias espúrias sobre aquilo que consideram inescrutáveis. Ele está dizendo: você não pode definir lógica sem usar a lógica. Quem diz que a lógica é ilógica está tentando usar a lógica para definir alguma coisa. Então ele coloca: é inútil alegar que a vida e a história são inescrutáveis e inefáveis e que a razão humana não consegue penetrar na sua essência. Aqueles que assim pensam se contradizem ao formular teorias sobre aquilo que consideram inescrutáveis, porque ele vai ter que usar a lógica, o raciocínio lógico para definir isso. Muitas coisas estão fora da mente humana, mas o homem só poderá adquirir um conhecimento, por menor que seja, se utilizar a capacidade que lhe é proporcionada por quem? Pela razão. Não menos ilusórias são as tentativas de contrapor a compreensão aos teoremas da economia. O domínio da compreensão histórica é tão somente a elucidação daqueles problemas que não podem ser inteiramente explicados pelas ciências não históricas. A compreensão, nós já estudamos sobre isso, não pode contradizer as teorias formuladas pelas ciências não históricas. Não pode. A compreensão não pode ir além de, por um lado, estabelecer o fato de que as pessoas são motivadas por certas ideias, visam a atingir certos fins e aplicam certos meios para atingir estes fins, e, por outro lado, atribuir os vários fatores históricos à sua relevância, na medida em que isto não possa ser feito pelas ciências não históricas. A compreensão não autoriza nenhum historiador a afirmar que o exorcismo foi, em algum momento, um meio adequado de devolver a saúde a uma vaca doente. Tampouco lhe é permitido sustentar que uma lei econômica não era válida na antiga Roma ou no Império dos Incas. O homem não é infalível, busca a verdade, isto é, a mais adequada compreensão da realidade que lhe é permitida pelas limitações de sua mente e de sua razão. Então, o que é a busca pela verdade? É a mais adequada compreensão da realidade que nos é permitido pelas limitações de nossa mente e de nossa razão. O homem nunca poderá ser onisciente. O homem nunca poderá ser onisciente.
nunca poderá ter absoluta certeza de não serem equivocadas as suas conclusões e de não ser um erro aquilo que considera uma verdade incontestável. O mais que o homem pode fazer é submeter sempre todas as suas teorias ao mais rigoroso exame crítico. Para o economista, isto significa rastrear todos os teoremas econômicos até a sua origem certa e inquestionável, qual seja a categoria ação humana. E com isso, comprovar, pela mais cuidadosa análise, todas as premissas e inferências desde esta origem, categoria ação humana, desde esta origem até o teorema em exame. Quando vamos examinar a teoria austríaca dos ciclos econômicos, nós temos que voltar até a categoria ação humana e olhar para todos desenrolar dessa teoria através do quê? De inferências em cima dessas premissas feitas, com base, obviamente, na categoria ação humana. Deste modo, perdão, até o teorema em exame. De modo algum, de modo algum, pudesse pretender que esse procedimento seja uma garantia de que erros não serão cometidos. Deixa eu só ver como é que está aqui, se está fazendo sentido. A vida é um. Espera só um minutinho. A praxeologia. Portanto, de modo algum, pudesse pretender que esse não é o mesmo, é a forma de escrever de Mises mesmo. De modo algum, pudesse pretender que esse procedimento seja uma garantia de que erros não serão cometidos. Mas é, sem dúvida, o método mais eficaz de evitá-los. Olhar analiticamente para as proposições feitas através da inferência nas premissas adotadas a partir da categoria ação humana. A praxeologia, portanto, a praxeologia, portanto, também a economia, é um sistema dedutivo. Vou grifar. A praxeologia é um sistema dedutivo. Ou seja, um sistema que se deduz, vem de deduções. Sua força provém do ponto de partida de suas deduções, ou seja, da categoria ação humana. Nenhum teorema econômico que não esteja consistentemente ligado a esta origem, por uma irrefutável sequência lógica, pode ser considerado válido. Nós vamos discutir isso ao longo do livro como um todo, debatendo as várias teorias de outras escolas. Mas eu vou deixar uma dica. Essa é a parte que eu acabei de grifar. Coloquem na sua testa, porque toda vez que alguém estiver te apresentando uma teoria econômica e você não levá-la até a condição efetiva da categoria ação humana, partindo de suas deduções, significa que ela está errada. Bom, avalie com muito cuidado, mas avalie com muito cuidado, porque muito provavelmente até hoje não descobrimos nada que corroborasse algo que pudesse garantir que ela está certa. Qualquer afirmativa proclamada sem esta ligação é arbitrária e insustentável. Não é possível tratar qualquer parte da economia sem enquadrá-la numa teoria geral da ação. As ciências empíricas partem dos eventos singulares e progridem do que é individual e específico para o que é mais universal, o que lhes possibilita um tratamento mais compartimentalizado. É a história da lei de Adams, relação cimento e água, relação cimento e areia na mistura, relação cimento e pedra, pedrisco, pedra maior. Você parte de questões individuais, específicas, e depois cria leis para o geral. Então, podem lidar, as ciências naturais podem lidar com segmentos de seu campo de investigação sem se preocupar com o conjunto como um todo. Quando eu estou estudando concreto, eu não estou preocupado como funciona o aço, por exemplo, ou a madeira. Em contrapartida, o economista não pode, jamais, ser um especialista. Ao lidar com qualquer problema, e isso é importantíssimo, ao lidar com qualquer problema, deve ter sempre uma visão abrangente de todo o conjunto. Como a gente poderia dizer que na engenharia eu poderia me formar em Doctor of Engineering, em inglês, porque no Brasil é doutor, ou Philosopher Doctor, PhD, PhD. Em economia, você só pode ser PhD. Por quê? Porque você tem que ter uma visão holística do problema.
e não uma visão compartimentalizada. Você não pode ser um especialista. Ah, eu sou especialista em microeconomia. Eu sou um economista especialista em microeconomia. Eu sou um especialista em macroeconomia. Eu sou um especialista em questões monetárias. Você não é nem economista, se você falar dessa maneira. Os historiadores costumam incorrer neste erro. São propensos a inventar teorias ad hoc. Chegam, às vezes, a esquecer do que é impossível, chegam, às vezes, a esquecer de que é impossível inferir relações causais do estudo de fenômenos complexos. Então, Mises tem mostrado, a ação humana, as ciências sociais, são formadas por fenômenos complexos. Então, se o historiador inventa uma teoria definida para aquele, para aquele problema, eles estão se esquecendo de que é impossível inferir relações causais do estudo de fenômenos complexos. Sua pretensão de investigar a realidade sem qualquer referência ao que depreciativamente qualificam como ideias preconcebidas e inúteis, na verdade, aplicam inadvertidamente doutrinas populares que há muito tempo já foram desmascaradas como falaciosas e contraditórias. Então, a pretensão dos historiadores de investigar a realidade sem qualquer referência ao que depreciativamente qualificam como ideias preconcebidas e inúteis, na verdade, não devia ter um ponto. Na verdade, aplicam inadvertidamente doutrinas populares que há muito tempo já foram desmascaradas como falaciosas e contraditórias. E encerramos aqui a 30ª aula, né, da leitura do item 10, que é o modo de proceder da economia, explicando aí como devemos criar as nossas induções, as nossas inferências na economia, para que nós possamos entender efetivamente como a economia funciona. Vejo vocês na próxima aula.